pessoal, aqui é a Rafaela da Eterna Leitora e hoje eu vim conversar com vocês sobre A Torre, do Stephen James. Esse é o segundo livro da série Os Arquivos Bowers. Pra quem não conhece, eu vou deixar o link pra resenha do primeiro livro aqui em cima no card. Essa série é protagonizada pelo detetive Patrick Bowers e cada livro traz um caso diferente, mas o que a gente vai acompanhar como um desenvolvimento constante ao longo de toda a série é a vida pessoal dele, a relação dele com a enteada Tessa. Então, se vocês querem entender esse contexto da vida pessoal dele, eu recomendo que vocês leiam a série em sequência, até porque nesse segundo livro tem algumas referências ao caso do primeiro, mas essa resenha não vai ter spoilers, não se preocupem, vocês podem assistir tranquilamente. Aqui em A Torre, o Patrick ele vai ser chamado para San Diego para investigar uma série de incêndios que está acontecendo na cidade. Esses incêndios não têm vítimas, são casas, galpões abandonados que simplesmente são incendiados. E sendo a especialidade do Patrick, ele vai analisar toda a parte geográfica do caso, os locais, as datas e a hora. O tipo de investigação dele não é feito para procurar os motivos que levaram a pessoa a cometer crimes. E aí ele vai para San Diego para tentar resolver esses incêndios. Mas como em todo livro do Stephen James, o que é para ser um caso simples nunca é um caso simples. Enquanto ele realiza essa investigação, ele presencia numa noite um momento em que um mendigo se joga na frente de um trolley, que seria uma espécie de metrô, e o mendigo estava totalmente fora de si, o que deixa o Patrick muito curioso. Uma garota também acaba sendo sequestrada, então são fatos que não tem nada a ver um com o outro, mas pro Patrick é tudo muito suspeito. Ele vai descobrir que esse é um caso muito mais complicado do que parece, já que um dos dispositivos mais mortais do mundo acaba desaparecendo e eles têm que correr atrás para descobrir o que está acontecendo antes que esse dispositivo caia nas mãos erradas. E como se isso já não fosse suficientemente ruim, ainda tem um caso do passado retornando à tona. Isso acaba deixando o Patrick um pouco angustiado, porque foi um caso que marcou muito ele e trouxe uma grande reflexão para a vida dele. Ele vai travando uma luta interna com essa reflexão. É o fato de que todos nós temos uma tendência para praticar o mal. A gente também acaba parando um pouco para pensar se a gente às vezes não é um pouco esse monstro, mas durante o livro a gente tem mais de um ponto de vista. A gente segue a linhagem de pensamento, a investigação do Patrick. Tem os capítulos narrados pelo incendiário, além de outros que tem uma outra visão. Mas ao mesmo tempo que o autor dá esse panorama pra gente ver tudo, a gente não consegue entender nada, a gente não consegue saber o porquê de uma coisa tá ligada com a outra. E é aí que a mente brilhante do nosso investigador entra em ação, e conforme o Patrick vai descobrindo as coisas e contando aquilo pra nós, analisando as situações, é só aí que a gente entende o que realmente está acontecendo. É aí que o Patrick serve como uma luz pra realmente mostrar pra gente o que é o caso, é ele que vai descobrir tudo, ele que vai desvendar todas as pistas. E por mais que às vezes a situação pareça difícil ou quase impossível, ele sempre vai dar um jeito de descobrir o que está acontecendo. Então, ele é um investigador muito inteligente, o livro é pura adrenalina. Você começa a ler, é uma escrita muito fluida. Quando você viu, você tá no fim do livro porque você não consegue parar, você tem que descobrir o que tá acontecendo, você tem que descobrir como tudo vai terminar. E no fim desse livro aqui, ele mostra pra gente que nem sempre nós conhecemos as pessoas que estão ao nosso redor, nem mesmo aquelas em que a gente confia são pessoas confiáveis, e que às vezes a gente realmente consegue se enganar muito a respeito das pessoas. Assim como no primeiro livro, ele trouxe pra história um fato que é a realidade, aqui ele traz uma doença que é real. Eu achei super interessante porque é bem anormal e vai trazer um tom bem mais sombrio para a história. Já na vida pessoal dele, quando o primeiro livro termina, a gente acha que a relação dele com a enteada, a Tessa, ela melhorou bastante. A gente acha que agora os dois estão super bem um com o outro, mas não é isso que acontece. Existe uma falta de confiança ainda. Os dois vão ter que passar por situações difíceis para conseguir superar essa falta de confiança. Mas o que eu quero enaltecer é o final bombástico desse livro, porque, gente, que foi isso? Além da enxurrada de revelações a respeito do caso, tem uma outra bomba no final. Esse fato que foi jogado, ele vai ter que ser desenvolvido nos próximos livros, e eu acho que ele vai funcionar como um pano de fundo para a série, um caso mais pessoal do Patrick. Apesar de ficar um pouco receosa com o que o Patrick vai ter que passar, é óbvio que a gente fica muito ansioso, muito nervoso para saber como isso vai acontecer. Então, sem dúvida, eu tô muito ansiosa para dar continuidade a essa série,
que deveria ser uma leitura obrigatória para quem é fã de suspenses policiais. Então, se vocês gostam desse gênero, vocês precisam conhecer Stephen James. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like e de se inscrever aqui embaixo no canal para não perder nenhuma das próximas atualizações. Então vou ficando por aqui. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau!